Oi gente, tudo bem? Tô meio sem tempo de gravar vídeo para vocês, trabalhando bastante final de ano, mas eu queria compartilhar alguns conceitos que eu tenho passado para os meus pacientes e queria compartilhar com vocês também. Outro dia chegou uma paciente aqui no consultório e ela foi indicada por uma outra paciente, aí ela perguntou assim, mas eu pensei que você fosse dermatologista. E eu falei, não, eu sou dentista. E aí eu brinquei com ela, falei, se o seu problema é uma micose no pé, não tem como te ajudar. Mas se você estiver interessado em fazer harmonização facial, eu tenho certeza que eu posso te ajudar bastante. E é isso, né? Assim, independente da profissão, o profissional que está capacitado nessa área, né, ele tem obrigação de estar atualizado, ele tem obrigação de conhecer as técnicas e conhecer os materiais, é por isso que a gente está sempre estudando, sempre fazendo curso, né, e eu trabalho com a harmonização facial integrativa, né, e ortomolecular, e às vezes a pessoa, né, logo na primeira consulta, mas por que eu tenho que fazer tanto exame, né, por que eu tenho que fazer suplementação? Porque hoje, gente, a gente está na era dos bioestimuladores. Os bioestimuladores de colágeno, eles dependem de uma resposta do organismo. Então, assim, a harmonização que eu trabalho não está na base só da modelagem, né? De injetar um produto e modelar no seu rosto. Eu gosto de trabalhar com a harmonização que faz realmente o tratamento, que faz o processo de envelhecimento desacelerar, que leva à produção de colágeno. E para a gente ter uma boa produção de colágeno, para o bioestimulador funcionar direito no organismo, o organismo tem que estar funcionando bem. Então, se alguma coisa não está, é como se fosse uma orquestra. Se um instrumento estiver desafinado, todos os outros instrumentos não vão ficar bons, o som não vai ficar bom. Então, assim, é muito importante para a gente saber se o paciente está com inflamação, se ele está com inflamação subclínica, como estão as vitaminas dele, como está a vitamina D, como está a vitamina C, né? Se ele tá, como é que está a atividade do fígado dele, se o fígado dele está funcionando corretamente. Então, são vários parâmetros para a gente poder saber o que a gente precisa fazer, já que a gente precisa fazer uma adequação daquela flora intestinal, porque a flora intestinal reflete em vários órgãos do nosso corpo, né? Será que a gente precisa aumentar a quantidade de vitaminas? Será que a gente tem que entrar com colágeno? Então, é para isso tudo que a gente pede os exames e a gente faz as suplementações, a gente faz os probióticos, porque não adianta tratar só o lado de fora, a gente tem que tratar o lado de dentro também, porque a harmonização hoje, ela é capaz de oferecer pra gente resultados maravilhosos, só que são resultados que dependem também daquilo que a pessoa tem para oferecer. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma 3 maços de cigarro, a gente vai optar por o quê? A gente vai optar por um ácido hialurônico, porque ela não vai ter uma boa produção de colágeno a gente fazendo um bioestimulador. Uma pessoa que está com desarranjo hormonal, já existem estudos dizendo que os bioestimuladores, quando a pessoa está com desarranjo hormonal, eles não vão ter um bom resultado também. Então, é para isso que a gente tem que criar consciência, né, que os nossos órgãos não são como um prédio de apartamentos e todos independentes e cada órgão, então você vai na dermato para cuidar da pele, no pneumologista para cuidar do pulmão, no nefro para cuidar dos rins. A coisa não pode ser assim, a pessoa não pode olhar só para um órgão, a gente tem que olhar, assim, tem um conceito até de um curso que eu estou fazendo agora com um farmacêutico que eu estou apaixonada, ele é muito maravilhoso, e que ele fala que ele é um ser humanologista. Eu acho que é muito importante a gente ser humanologista, a gente olhar o ser humano como um todo, porque nós somos um todo. Se um instrumento dessa orquestra estiver desafinado, todos os outros instrumentos vão falhar, tá? Então, esse conceito, né, de harmonização total, de harmonização integrativa, ele é baseado nisso, né, que é uma pirâmide, né, que na base dela a gente tem o bem-estar, a saúde, o amor, por que não o amor, o afeto, assim, são várias coisas que vão fazer com que aquela pessoa vá ter uma resposta maior, né? Então, a alimentação, a atividade física, né? Não digo nem exercício, mas digo a atividade física, a pessoa se movimentar. Então, tudo tem que estar andando direitinho, todas as engrenagens desse relógio tem que estar ajustadas para que a gente tenha um ganho, para que a gente veja o resultado, né? Então, não adianta a gente estar fazendo todo o processo de harmonização e a pessoa está se alimentando super mal, comendo um monte de doce, fazendo o processo de glicação, acabando com o colágeno dela, né? Então, assim,
é muito importante a gente olhar o ser humano como um todo. Assim, eu acho que eu vou até passar a me denominar ser humano logista, porque essa visão de harmonização só de injeção é uma visão muito limitada. E o resultado ele é muito limitado também, né? Então, é muito fácil a gente deixar uma pessoa bem usando, tipo... Não digo que é muito fácil, não estou querendo menosprezar o trabalho de ninguém, mas eu digo, se você vai usar 70 seringas de ácido no rosto de uma pessoa, se você for um bom escultor, você vai fazer um bom trabalho. Não significa que você está fazendo algo no processo de envelhecimento dela, você não está fazendo nada. A ácido hialurônico não vai alterar o processo de envelhecimento dela. Então, assim, eu não gosto de usar excesso de ácido hialurônico. Para mim, ácido hialurônico é acabamento final. Primeiro a gente trata aquele terreno biológico, primeiro a gente trata aquele tecido, primeiro a gente melhora aquela espessura de derme, para depois a gente fazer pequenos suportezinhos com ácido hialurônico, caso seja necessário, tá? Até porque não existem estudos que comprovem a segurança da utilização de mais de 10 seringas de ácido hialurônico por ano. Então, assim, se você for ver o que as pessoas fazem por aí, você vai ver que ultrapassa em muito esse número. E a gente não tem estudos ainda que comprovem a segurança. Quando tiver, ótimo. Tá bom, pode colocar 200 por ano? Beleza, vamos colocar. Não vai gerar reabsorção óssea, não vai gerar flacidez? Tudo bem, a gente coloca. Quando for necessário, até porque... bioestimulador é melhor, o resultado é mais natural. Como a gente tem um espessamento dérmico, a derme ela se movimenta junto com toda a musculatura. Quando a gente faz só ácido hialurônico, a pessoa fica muito bem parada. Mas na hora que ela começa a movimentar, às vezes o movimento não é natural, porque aquilo lá não movimenta junto com o tecido, é uma coisa estática. Como se fosse literalmente uma massinha que você coloca em determinados lugares. Então ela é muito boa assim, para você fazer uma mandíbula, onde você tem que fazer uma parte fixa, entende? É muito boa para fazer um lábio, onde a gente não tem outra opção. Mas, assim, tem outras áreas, né? Quando a gente quer melhorar essa região, que o ácido hialurônico não se aplica. Não adianta a gente encher isso de ácido hialurônico, a gente não vai ter resultado, tá? Então, é isso que eu queria falar com vocês sobre esse conceito de harmonização facial integrativa e ortomolecular, que é o conceito que eu trabalho e que tem me dado muito resultado. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida é só deixar pra mim. Um beijo grande.